Aleluia. Você está feliz? Amém? Fique de pé um pouquinho. Você sente a presença de Deus neste lugar, amém? Está conectado com o céu? Levante a sua voz, levante as suas mãos ao Senhor. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, vamos entronizá-lo neste lugar. Os santos e os anjos, Diga a Ele. se prostram aos teus pés. O Espírito está aqui. Os anciãos rendem suas coroas ao poder. Isso. E a Ele cantam. Aleluia. Os santos e os anjos, Deixa o Espírito Santo tomar essa atmosfera. se prostram aos teus pés. Deixa o Espírito mover este lugar. Os anciãos Levante a sua voz. rendem suas coroas ao poder. E a Ele, Bem bonito, lá em cima. Levante sua voz. tu és digno de tudo. Isso, diga a Ele. Diga a Ele. Sinta o Espírito soprando sobre este lugar. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Isso. Tua é a glória. Isso. Tu és digno De tudo. Ei! Tu és digno de tudo. Xarababaielalaie. Pois tudo vem de quem? E tudo é para quem? Para Ele. Tua é a glória. Elalababaxoiaialaie. Diga a Ele. Chorabaiacandarararababaxoiaialandaie. Tem muita unção neste lugar, querido. Você não pode deixar o Espírito Santo passar em você sem ser tocado. Chame a atenção dele com a sua adoração. Xarabaiaialaie. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Isso, diga. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, Espírito Santo. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Suba a ti. Dia e noite Suba a ti. nossa adoração. Diga a Ele, dia e noite. Dia e noite Suba a ti nossa adoração. Sim. Dia e noite Meu Deus, você está neste lugar. Eu não posso deixar de adorá-lo. Dia e noite Xarabaiaialaie. adoração. Seja adorado. Dia e noite Suba a ti. Suba. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Nós declaramos para que os céus ouçam. Pois tudo Vem
pode fazer. Ó Senhor. Aplauda Ele com alegria. O Espírito está na casa. O Espírito está na casa. A evidência é a presença. A evidência é a presença. Aleluia! 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 Oh! O Espírito de Deus está neste lugar. Nós somos livres. Nós somos livres do império das trevas. Somos livres do pecado para a vida de Deus. Aleluia! Diga para o seu irmão: você é livre. Adore-o e assente-se em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É sobre isso, Jesus. É sobre você. Você está feliz agora, irmão? Aleluia! Agora você está feliz. Eu também estou feliz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso ir para uma academia, estou cansado de cantar. Misericórdia. Aleluia. Mas vai dar tudo certo. Paulão tá aí. Paulão, quando você tá, o bagulho é louco. Então vai dar boa. Amém? Gênesis capítulo 28. Quando eu pego um ar. Abre aí. Deus está fazendo coisas maravilhosas em nosso meio, amém? Graças a Deus. Querido, depois a gente vai colocar nas redes sociais também os nossos avisos, mas nós teremos a conferência de casais no próximo dia 14 e 15. E você não pode ficar de fora, vai ser no hotel aqui em Curitiba. As inscrições estão abertas no nosso aplicativo, você pode entrar lá. Bem como quem vai participar da membresia sábado que vem tem que entrar no aplicativo e tem que se inscrever lá na aliança de membresia, tá bom? Semana que vem nós vamos estar aqui e vai ser uma benção. E o retiro de casais vai ser poderoso. Semana passada eu e a Lu fomos para um retiro de casais. Foi uma benção, mas pensa numa benção. Falei pro Levi e pro Valdeir, parece que a minha mente fez um boom do que eu vi lá. E vai ser um tempo glorioso que nós vamos ter aqui no hotel em Curitiba. Já se prepara. Vai ser corpo, alma e espírito, irmão. Você vai sair de lá novinho em folha, com esse casamento novinho em folha. Então, já vai orando, já faça sua inscrição, tá lá o valor. Você que vai posar com a gente lá. Irmão, posa na montanha. Eu vou te dar essa dica. Posa na montanha, que você vai ver o fogo descer. Aleluia. E vai ser através de você. Amém? Tudo bom, Johnny? Tudo firme? Glória a Deus. Oi, Andressa. Saudades, eu lembrei de você hoje de manhã. Eu fiquei sabendo que você veio domingo passado. Andressa é mãe de gêmeos. A Andressa está voltando da licença. Uma benção, milagre, né, Andressa? Lembra o dia que nós oramos para a Andressa fazer ali o tratamento para engravidar. Engravidou, as meninas estão lá, bonita, glória a Deus. Deus abençoe, manda um abraço para o André e para as meninas. Aplauda Jesus pelo milagre na vida da Andressa. Isso, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma unção de fertilidade aí, amém? Se você quer, você pega. Se você quer, amém? Gênesis 28, a partir do versículo 10, versículo 1, perdão, diz assim: Isaac chamou a Jacó, olha só, o Isaac chamou Jacó, seu filho, e abençoou e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tome mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, diga Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e lá na casa do teu avô, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, teu tio. Olha só, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aí vai lá para o versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, diga Harã.
e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por pedras, por cabeceira, por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu te darei, a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui nessa noite, colocando nosso coração diante de Ti. Que nessa noite o Senhor possa revelar a nós o seu querer e a sua vontade. Colocamos o nosso coração inteiramente diante do Senhor. E a sua palavra, que é como uma espada de dois gumes, ela separa a alma do que é espírito, ela separa o que é carnalidade do que é espiritual, ela separa aquilo que nos muitas vezes confunde no propósito. Que a sua palavra traga luz, traga vida, traga caminho, traga verdade para cada um aqui. Que o nosso coração seja ministrado de forma profunda pelo teu Espírito. Ó Deus, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que vem para edificar, abençoar, exortar, corrigir, ensinar em amor e graça. Pedimos que o teu Espírito continue no controle, no governo dessa atmosfera, que o teu Espírito esteja nos levando no seu movimento, e a partir disso, possamos entender todo o propósito de Deus para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glória a Deus. Estava falando de manhã que ontem de noite comi um bolinho lá, Levi, que me atravessou. Comi um bolinho de amendoim e me atravessou. E eu sou tipo minha mãe, qualquer coisa me ataca o fígado. Cara, meu Deus. E aí fiquei ruim, uma enxaqueca ontem de noite. Ainda o Real Madrid ganhou do Borussia, já fiquei de cara. Olhei o Instagram da Kelly, a Kelly torcendo pro Real, já fiquei mais de cara ainda. Aí daí lembrei, não, os meninos são da Espanha, tem que torcer pro Real mesmo. Mas já estava injuriado, fui dormir 8 horas, estourando dor de cabeça. Acordei, tive que ir na farmácia, porque não estava aguentando com Neosaldina, fui tomar um outro remédio. Dormi e orei 3 vezes, Jesus, preciso de graça, tá me dando até enjoo, ânsia. Aí o Coringão perdeu, aí fiquei mais louco de bravo, daí falei, fui dormir, acordei meia-noite 47. Meia-noite 47 eu acordei falando em línguas. E acordei com a mensagem de hoje. Aleluia! Então, vai ser benção. Nem tudo é desgraça na vida do crente, amém? Então, no final, tudo dá certo e vai ser benção. E nós vamos falar de Jacó. Acordei bem, meia-noite 47, sem dor de cabeça. Esqueci os resultados, fiquei bem, Kelly, fiquei bem. Então, querido, Gênesis 28, Jacó está aqui no início da sua trajetória. Nós vamos falar de uma lacuna aqui da vida de Jacó hoje, tá? Então Jacó, em Gênesis 28, foi logo após o seu irmão Esaú ter jurado ele de morte, porque ele roubou a bênção, e os seus pais falam para ele, Jacó, você vai sair daqui. Isaac fala para ele, eu não quero que você case com nenhuma mulher dessas terras que a gente está andando aqui. Mulherada que não é de Deus, vaza fora. Jovem, presta atenção aqui, ó, primeiro adendo da mensagem, Sansão que procura Dalila, termina cego, tá bom? Então assim, não vai procurar Dalila, vem procurar a mulher de Deus na casa de Deus. E mulher de Deus também casa com o homem de Deus. Então vigia, mulher. Não vai no rostinho bonito. Não, nem sempre eles são o rostinho certo, tá bom? Ontem eu estava falando, olha só que eu lembrei. Estava falando da minha sogra. Minha sogra fala, sabe como que a minha sogra me definiu quando ela me conheceu? Foi triste, mas deu boa. Minha sogra, a Lu, falou assim, mãe, eu estou querendo namorar um menino. Eu fui pedido em namoro para um menino. Ela falou, Ela falou, quem? Aquele gordinho? Ai... já me derrubou na largada. Daí ela falou, Daí ela falou assim, ele é trabalhador. E aí, por causa de ser trabalhador, glória a Deus.
Então eu tenho que ser magro agora para confrontar minha sogra, que ela estava no engano. Que a mente dela, que os olhos dela precisavam de colírio do céu. Querido, mas por que eu falei isso? Porque Jacó vai lá e vai para a terra do seu avô e do seu tio para arrumar uma mulher. E a Bíblia fala que quando ele vai para a casa do seu avô e do seu tio, ele vai dormir entre o lugar que ele saiu, Berseba, e a casa do seu tio, ele dorme em Harã. Sabe o que quer dizer Harã? Harã quer dizer caminhos que se cruzam. Rapaz, eu adoro isso. Caminhos que se cruzam. Você pode estar num dia qualquer, num lugar qualquer, de um dia comum e normal, e de repente o seu caminho se cruza com o caminho do eterno. E aí, irmão, o negócio muda. Hoje é um dia de Deus mudar a direção do seu destino para sempre. Amém? Harã, caminhos que se cruzam. Então quando ele está lá, a Bíblia fala isso que nós lemos, que ele, olha só, ele tem uma visão. Ele tem uma visão que tem uma escada, a escada toca no chão e está lá no céu. E quando ele está no céu, a Bíblia fala que ele olha para cima e Deus está no topo. Deus está lá no topo do céu. E Deus fala para ele e confirma o que o pai dele abençoou ele na hora que ele saiu. Porque Isaac abençoou ele com qual palavra? Como nós lemos lá, capítulo 28, verso 2, diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça multiplicar, e multiplique para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Isaac fala que Jacó naquele momento estava recebendo a bênção que Deus deu para Abraão. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele declara a mesma coisa, e Isaac repete a mesma promessa para a vida de Jacó, dizendo para ele: você vai ser a continuidade do que o seu avô ouviu de Deus, que ele passou para mim, e agora eu estou passando para você. E quando Jacó ouve isso, ele sai alegre. Só que ele sai alegre, para em Harã, tem essa visão da escada, e ele olha para cima, e Deus está no topo da escada, e Deus repete para ele mais uma vez a mesma promessa. Deus repete para Jacó a mesma promessa de Abraão, de Isaac, e agora, ouvindo do próprio Deus, a mesma promessa. E olha que loucura, Jacó fala aquilo que nós falamos ali: eu não sabia, na verdade o Senhor está neste lugar. E temeu, e levantou pedras, pegou a pedra que ele sonhou, o travesseiro, jogou azeite, ungiu e virou um memorial, e foi viver. Chegou na casa do tio, você sabe lá, ele teve que trabalhar para o tio, por causa, como diz meu amigo Levi, por causa da Rachel, foi enganado, 7 anos com a feia, depois mais 7 anos para Rachel, e tudo aconteceu. 14 anos, alguns estudiosos falam que desde a hora que Jacó chegou na terra de Labão, até o momento que ele saiu, ficou na casa aí de mais ou menos 20 anos. 20 anos, o rapaz fica ali, com a promessa que já tinha sido liberada sobre ele. Mas, se você abrir a Bíblia comigo, lá em Gênesis do capítulo 32, depois do verso, deixa eu só achar aqui, Gênesis 32, verso 22, vamos ler aqui, 22, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou das suas 2 filhas, das suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Presta atenção, Jacó porém ficou só, e lutou com ele um homem, até que o dia amanheceu. Olha que loucura isso daqui. Passou-se 20 anos. Nesse momento de Gênesis 32, Jacó aqui já tinha casado com as 2 meninas, já tinha mais 2 servas, já tinha 11 filhos, já tinha muito gado, camelo, cabra, cabrito. O homem estava podre de rico, e Deus fala para ele: agora sai daí e volta lá para a terra do teu pai, porque como falou Isaac, como falou Deus para ele que um dia ele ia voltar para a terra dele, Deus fala para ele: sai agora da terra aí de Labão e volta para casa. E ele está nesse lugar, no Val de Jaboque, voltando, e aqui apareceu uma treta no caminho, o irmão dele, que queria o couro dele. Então aqui ele manda todo mundo ir na frente, e ele fica sozinho, 20 anos depois. E a Bíblia fala, olha só que loucura, a Bíblia fala assim, ó, o que eu li para você: Jacó ficou só, e lutou com ele um homem até o dia amanhecer. Gente, não tem um diálogo.
Não tem. Quem é você? De onde você veio? Opa, tudo bem? Tudo bom? Quem é você? Não. A Bíblia fala que Jacó está sozinho, neste lugar deserto. Ele vê esse homem e ele vai para cima desse cara. E eles começam a lutar, a sair na mão, sem nada, sem motivo nenhum. Luta, 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 luta. E as horas começam a passar, e as horas começam a passar. Daqui a pouco o anjo fala assim para ele, olha só o que acontece. Começa a lutar, daí disse, deixa-me ir, porque já é de manhã. Porém ele disse, não te deixarei, até que você me abençoe. E ele diz, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Não te chamarás Jacó, mas chamarás Israel. Querido, Jacó só ficou ali, lutando com este homem, porque ele queria uma bênção. Jacó só queria uma bênção. E olha que interessante, eu até falei de manhã, aí o que tem que acontecer? O anjo precisa tocar no fêmur, na coxa de Jacó, e Jacó, para que Jacó pudesse de alguma forma parar. E por que na coxa? Porque se você ler Levíticos, você vai entender que a parte sacerdotal do sacrifício do povo de Deus, a parte do peito do animal e a coxa era a parte que ficava para o sacerdote se alimentar. Só que isso tinha uma simbologia profética. Por que o peito do animal e por que a coxa do animal? O peito porque falava do coração, e a coxa porque falava da força, e tinha a ver com os 10 mandamentos, porque lembra do primeiro mandamento, adorarás ao Senhor teu Deus com todo entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua força. Então o sacerdote, sabendo o entendimento que ele estava fazendo o sacrifício para o povo, pegando a parte do peito e pegando a parte da coxa, estava ali ele renovando o entendimento sobre o primeiro mandamento. E quando o anjo toca na coxa, na força de Jacó, quer dizer assim, eu vou ter que parar esse cara tocando no lugar onde ele é forte, na sua fortaleza. E qual era a fortaleza de Jacó? Jacó estava vivendo 20 anos atrás de uma bênção que ele já tinha. Jacó estava vivendo 20 anos atrás de uma coisa que já estava sobre ele. Aí o que eu quero que você entenda, meu querido? Muitas vezes, deixa eu só não me perder no esboço, que são vários, né? Tá aqui, ó. Não havia entendido durante toda a vida a sua palavra e propósito. Ele não havia entendido o que Deus tinha dito para Abraão, o que Deus tinha repetido através da pessoa de Isaac, o que ele ouviu do seu pai. Ele não tinha entendido o que Deus falou para ele lá naquele lugar chamado Harã, quando ele vê a escada do céu. 20 anos depois, esse homem tem 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos e um monte de animais, mas ainda ele estava buscando uma bênção. Ele buscava uma coisa que ele não conseguia enxergar. Nós passamos uma vida lutando por algo que nós já temos. Ele não havia discernido. Por quê? Porque como eu falei para você, se você ler lá na sua casa Gênesis 12, você vai ver o que Deus falou para Abraão. Olha só, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e eu vou te abençoar e engrandecer o teu nome, e sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O que eu quero dizer para você, querido? Jacó não entendeu que a bênção não é um resultado, a bênção está conectado ao que o céu já liberou sobre você, ou seja, a bênção é você. A bênção é você. Você é a resposta de Deus. Jacó era uma resposta para a continuidade da bênção. Jacó era a resposta para a continuidade do crescimento do povo. Jacó era a resposta daquilo que Deus estava criando como povo de Israel. Tudo começou com Abraão, Isaac e Jacó. São classificados como os patriarcas, os primeiros do povo de Deus. Então Jacó viveu 20 anos atrás de uma bênção em formato de resultado que ele já tinha, mas não enxergava e não entendia que ele era a resposta e ele era a bênção. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você é a resposta.
Isso, mas fala como pentecostal, não largado desse jeito. Fala assim, você é a resposta. Querido, olha, presta atenção aqui, ó. Gente, que coisa mais linda. Olhei agora o Renan e a Nicole lá no canto lá. Cara, que casalzinho apaixonado, até se olha diferente, né? Porque assim, ó, querido, porque eu lembrei de quando a Lu decidiu namorar comigo, cara, eu olhava assim também. E olha até hoje, tá? Vocês não percam isso. É lindo você olhar para o seu cônjuge e saber que ele foi uma resposta de oração de Deus na sua vida. Cara, isso é sensacional. Você abrir os olhos, ramelado, olhar e falar assim, uau. Vinde a mim que de maneira nenhuma lançarei fora. Vai dizer que não é legal? Uau. Uau. Eu falei de manhã, querido, a resposta é você. Sabe quem é a resposta de bênção para a sua célula? É você, líder. Sabe quem é a resposta, quem é a bênção para um discípulo? O discipulador. Sabe quem é a resposta para esse teclado lindo aqui? É esse menino bonito, que quase perdeu o dedo num acidente. Oramos, choramos por ele e agora está aqui. O André é a resposta para um louvor. Uma pessoa certa, no lugar certo, carregando a coisa certa, ela é a resposta do céu. Você, discipulador, é a resposta na vida de alguém. Deus vai entregar para você chave para destravar o destino de alguém. Se você acreditar, em vez de você buscar uma bênção, dizer assim, o que eu preciso já está em mim, porque João falou, a unção que está sobre vós, vos ensinará todas as coisas. Então o que você tem é o que o teu irmão precisa. Marido, o que você tem é o que a sua esposa precisa. Esposa, o que você tem é o que o seu esposo precisa. Eu falei de manhã, sabe qual é a bênção do Tamar? Jô. Sabe qual é a bênção que a igreja precisa para a cura? Pastor Valdeir. Gente, uma pessoa certa. Queridos, o Levi nunca teve uma palavra de adolescente. Olha o que acontece com os adolescentes. Porque esse menino é a bênção que os adolescentes precisam. E agora é a bênção que os jovens precisam. Eu falei para ele essa semana, já estou vendo as conexões de coração, Levi. Você vai explodir com esses jovens. Porque ele é a resposta. Querido, alguém que é resposta, alguém que flui no lugar que é chamado de Deus, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda, é alguém que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Jacó não conseguiu entender que ele já tinha o que ele precisava. Vou contar uma coisa para vocês darem umas risadas. Querem saber ou não? Meia dúzia, então depois vocês me procuram, como diz o Levi. Essa semana, olha o que é uma pessoa certa, um lugar certo. Essa semana nós fomos ver uns pratos de bateria para comprar para a igreja. Olha só, contei para a Lu, eu e a Lu dava risada em casa sozinho. Vamos comprar uns pratos de bateria, vamos lá olhar uns pratos. Aí chegou o irmão, cara, o irmão era benção. Querido. Atendeu a gente super bem, porque esse prato... E eles falando em línguas, né? Para mim, eu ali assim... Porque esse aqui é de cruciar, eu nem sabia desse termo. Cruciar. E aí tem o... Ping. E tem o ping. E aqui, ó, daí você pinga aqui, e não sei o quê. E o irmão daí, assim, sentou na bateria e começou... Ó. Ele fazia assim, ó. Você tá ouvindo? E eu assim... Olha esse, e olha esse. Você está vendo que ele faz? Aí ele fazia assim com a mão. E eu. Daqui a pouco ele começou a tocar um pouquinho assim. O irmão era esforçado. Na bateria. E tinha uma galera na loja. Aí o irmão da humildade, eu vi que foi na moral. O peixe falou assim: eu posso sentar um pouquinho só para fazer um teste? Aí eu já fiz assim. Aí, claro, mano, pega a baqueta aqui. Quando o peixe começou a tocar, tinha 3 vendedores e um atendente e um cliente na loja. E os atendentes disseram que era tudo batera. Quando ele começou a tocar, ai que legal. Daqui a pouco o cara falou, e ele todo humilde, você pode colocar aquele outro lá, eu gostei daquele outro. É isso aqui, ó, isso que eu estou procurando, ping.
E os piá ficaram assim, ó, blá, blá, blá. Aí o piá já largou o celular e ficou assim nele. Blá, 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 blá. Aí eu peguei o celularzinho e comecei. Aí ele falou assim, só testa aí, olhando no prato, para os meninos ver o prato. Falei, tá bom, fiquei colocando eles. Blá, blá, blá. Saímos da loja, falei assim, Lu, eu acho que o irmão mandou uma carta e desistiu do ministério a hora que ele sentou na bateria. Porque uma pessoa no lugar certo, ela flui. Peixe, você tem que tocar batera, pelo amor de Deus. Eu contei toda essa história para falar isso. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Cara, um cara certo no lugar certo, ele flui. Ele flui. Acho que o irmão vai entrar em contato. Fazer um teste. Vai ter audição esse mês, de repente, né? Mas, queridos, o que eu quero dizer, quando você está no lugar certo, fazendo... Sabe quando você está no teu trabalho e parece que a alegria do Senhor invade você, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e a coisa flui com tanta naturalidade. Por quê? Porque você foi colocado ali, e algo já está dentro de você, que está o habilitando para viver o que Deus quer. A bênção não é um resultado, ela está conectada a você, não está em um resultado qualquer, não está em um lugar, está em você. A bênção não tem uma latitude e longitude, a bênção tem um CPF, a bênção está sobre a sua vida, está sobre você. A nossa visão limitada do chamado e propósito nos faz viver uma vida sem enxergar o favor de Deus, e aqui está um erro. Jacó quis lutar com o anjo, porque ele não entendia, não via a graça de Deus sobre a vida dele. Querido, o que a Simeia falou hoje no início do louvor foi muito forte. Nós não olhamos para trás para ver o que Deus fez e o caminho que nós percorremos até chegar aqui. Os homens do mundo sabem fazer isso, é canto. Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. E os crentes que têm a bênção de Deus não vê. A gente não olha para ver assim, tudo que eu precisei andar, até que Deus me sustentou, me moldou, trabalhou para eu chegar até aqui. Jacó queria uma bênção que já estava sobre ele, e era só ele dizer assim, olha, dá vontade de dizer assim, para o anjo diz para ele, homem de Deus, você tem 4 mulheres, 11 filhos, um mar de animais, e você está procurando uma bênção. 20 anos com uma visão limitada do propósito. 20 anos limitado naquilo que Deus tinha dado para ele. E sabe o que é o pior? Quando nós não enxergamos o favor, a graça de Deus, e assim perdemos o tempo do propósito, nós lutamos com Deus. Quanta gente na igreja cansado, lutando com Deus, lutando, querendo, pedindo coisas que Ele já te deu. Você está lutando, você está cansado, você está esgotado, porque você não conseguiu enxergar que o que você precisa já está em você. Então lutamos com Deus em oração, nós lutamos com Deus nas emoções, nos sentimentos. O anjo precisou dizer assim, Jacó, eu vou tocar na sua força, na sua fortaleza, para você parar. Você vai correr atrás disso até quando? Você vai correr atrás de uma coisa que já está sobre você e que você não enxerga, até quando? Apocalipse fala assim, Jesus numa das cartas às 7 igrejas fala assim, você precisa colírio de mim, para que os seus olhos sejam abertos. Ou seja, existe algo de Jesus na minha e na sua vida, que precisa realmente abrir os nossos olhos, que precisa abrir os nossos ouvidos. Você está buscando o quê? Olha para o teu irmão e fala assim, hoje nós vamos repetir um monte, hoje eu estou velha guarda. Fala assim para o irmão assim, você está buscando o quê? Mas é legal perguntar para o marido, para a mulher, mas olha e fica 3 segundos assim para ela revelar o coração e para ele revelar o teu coração. Você está buscando o que, irmão? O que você está buscando? O que você quer? Você sabe o que você quer? Jacó nem sabia o que ele queria. Uma visão limitada faz você buscar algo que você nem sabe o que é. Uma visão limitada da vida, uma visão limitada de Deus, uma visão limitada, presta atenção, andamos cansados, frustrados, lutando. Pare de lutar, procurando algo que já está dentro de você. Presta atenção, Apocalipse 1, Apocalipse 1:13, deixa eu achar o Apocalipse aqui. Apocalipse 1, a partir do 13, fala assim a palavra de Deus, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã,
brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Olha só, versículo 17: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo, e para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Querido, sabe por que eu e você precisamos entender que a nossa visão é limitada? Porque nós olhamos pouco para aquele que tem olhos como chamas de fogo. O fogo nos olhos de Jesus tem como objetivo duas coisas: queimar o que é necessário e purificar o que é necessário. Queimar e purificar. O que é do homem vai para o vinagre. O que é de Deus vai ser purificado para que possa ser discernido. Lembra quando Jesus curou aquele cego, que ele fala assim: você está enxergando? O homem fala assim: eu vejo homens como árvores. E Jesus fala de novo com ele, ora com ele, e depois ele vê por completo. Eu e você, muitas vezes temos uma visão limitada, porque estamos enxergando de forma limitada, porque não estamos olhando para os olhos como chamas de fogo. O fogo que consome, o fogo que purifica, está nos olhos de Jesus, para que eu e você possamos, diferentes de Jacó, ter uma visão ampla daquilo que Deus tem para nós. Uma visão ampla daquilo que Deus tem para nós. Hoje de manhã, a Lu me lembrou de uma coisa: tem pessoas que muitas vezes viram coisas, tiveram visões de Deus dentro deste lugar, e quando as coisas aconteceram, elas saíram. O que faz uma pessoa ver coisas que Deus mostrou para ela, que ela tinha convicção de que Deus estava mostrando para ela, e quando aconteceu, saiu? Porque o entendimento ainda é limitado, porque a visão ainda está limitada a uma questão racional, humana, e não uma visão espiritual. Jesus falou no Apocalipse: se você não enxerga, pegue, compre de mim colírio, para que você enxergue na totalidade. Olhe para ele, deixe o fogo purificar sua visão, te trazer clareza. Presta atenção, vou te dar exemplos bíblicos de que o fogo de Deus tocou na vida de pessoas e mudou para sempre. O fogo na sarça fez Moisés entender que ele era a resposta para a bênção sobre o povo. O fogo na sarça chamou a atenção desse homem ao ponto de convencê-lo de que ele é a resposta. Moisés, sabe aquela oração de 17 anos atrás que você falou: ah, mas eu só matei o soldado lá, o egípcio, porque o clamor do povo, o povo era escravo. Eu também ouvi, e agora vim te buscar, porque você é a resposta, a bênção está sobre você. Volta lá e liberta o meu povo. O fogo atraiu Moisés. O fogo na boca de Isaías o fez entender seu chamado de forma completa. Até a visão em Isaías 6, quando o rei Uzias morreu e ele viu o Senhor, ele pregava condenando todos os povos que estavam em volta. Quando ele vê o Senhor, quando Atenas, o fogo, toca na vida de Isaías, ele tem uma revelação e uma amplitude de visão, e começa a entender a totalidade do seu propósito. O fogo de Deus na fornalha validou o coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Até achei que uma coinha está aqui para eu olhar para ele nessa hora. Sadraque, Mesaque e Abidnego validou o chamado deles. Querido, fala para o teu irmão: quem tem intimidade com o fogo? Fala, Eduardo, quem tem intimidade com o fogo descobre segredos. Essa foi agora também, Levi. Quem tem intimidade com o fogo descobre segredos. O povo falava assim: Moisés, sobe lá porque a gente está com medo do fogo. Moisés em Hebreus fala que ele tremendo, estarrecido de medo, mas subia, e no meio do fogo ele conseguiu enxergar em Deus toda a criação, tudo que tinha acontecido, como tudo tinha sido formado, e ainda viu Deus escrevendo em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Meu Deus, quem está no fogo vê mistério. Quem está no fogo vê mistério de Jeová. Cheio.
O fogo validou a oferta de Abel. Hebreus fala que essa oferta fala até hoje. O fogo validou os sacrifícios de Davi na abertura da tenda. O fogo validou a oferta de Salomão na consagração do templo, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar no templo de Salomão, porque a glória de Deus era tão grande. O fogo desceu do céu, lambeu o sacrifício, e eles não conseguiam entrar naquele lugar. Porque assim, eu vou falar outra coisa para você. Quando nós estamos no fogo, sacerdotes são dispensáveis. Quando nós estamos no fogo, tudo é dispensável, porque quando a presença de Deus entra, a glória do Senhor se manifesta. Homem, só basta para nós uma coisa: nos prostrarmos e reconhecermos que a honra, que a glória e que o louvor é daquele que está sentado no seu alto e sublime trono, reinando, esperando você se posicionar. Aleluia! É sobre isso. O fogo valida. O fogo acompanhou o povo no deserto por 40 anos. Irmão, presta atenção. Durante o dia os homens tinham sombra. Durante a noite os homens tinham lanterna e aquecedor particular. Uma nuvem de fogo estava sobre eles durante 40 anos. O fogo valida e acompanha o seu propósito. Querido, você quer saber se você está na direção certa de Deus? Você tem que estar quentinho queimando. Só dorme quentinho quem está perto do fogo. Só vive tranquilo no deserto com sombra quem está perto da presença. Longe da presença, você passa calor de dia e passa frio de noite. E esses dias de frio voltaram, só para você entender do que eu estou falando. Ou perturbação que esse frio, dormir de pé gelado. Você precisa entender que o fogo valida. O fogo valida, irmão. O fogo purifica e o fogo condena. Nadab e Abiú, os filhos de Abraão, quando trouxeram fogo estranho, os filhos de Arão, depois de serem ali consagrados sacerdotes no tabernáculo de Moisés, a Bíblia fala, eles foram ali consagrados. No primeiro dia que eles quiseram fazer sozinhos, eles inventaram trazer fogo estranho. Na hora, Deus os matou e os consumiu, porque só tem um fogo que pode te purificar e realmente consumir o que é do homem. Esse fogo está nos olhos de Jesus. Quando Jesus olha para nós e nos faz entender, enxergar pelos olhos do Espírito que está errado, e nos leva a esse lugar de maturidade, de arrependimento, fazer com que nós possamos realmente alinhar o nosso coração à sua vontade, o fogo do Espírito vem e nos valida. Quer um exemplo disso? O fogo em Atos capítulo 2, vou ler para você, presta atenção. Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa dos que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí você vai lá por versículo 12, e todos maravilhavam-se, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer tudo isso? E outros zombando diziam: esses estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais na terra, sangue, vapor e sinal de fumaça. Querido, o fogo sobre a vida de Pedro fez Pedro ter a revelação. Quando você tem o fogo de Deus sobre a sua vida, o fogo te faz levantar na hora certa, falar a coisa certa, se posicionar na hora certa, e depois de estar neste lugar, em poucas palavras, esse homem converteu 3.000 almas em poucos minutos, porque quando o Espírito de Deus está, o resultado é imediato.
O fogo vai ajudar você. O fogo vai te dar um trabalho muito mais fácil. Homens e mulheres queimando é o que a terra precisa, querido. Homens e mulheres cheios do fogo do Espírito é o que a terra precisa. Nós não precisamos de muitos estudiosos segundo a lei. Nós precisamos de homens que pegam essa palavra e metem fogo nela. John Wesley falou assim: ou tem fogo no meu sermão, ou que o meu sermão seja queimado pelo seu fogo, porque não dá para ficar sem o fogo. Não dá. O fogo valida, o fogo purifica, o fogo nos dá destino. O Espírito Santo na nossa vida, irmão, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Para onde você está olhando? Você está olhando para quem queima? Quem você está ouvindo? Você está ouvindo quem queima? Quem está queimando por você? O pastor da internet? Não pode ser o pastor da internet. Tem que ser eu e você. Tete a tete com o Eterno, entendendo. O fogo fez Pedro entender. Gente, Pedro era um borréia de primeira. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha feito tudo quanto é desgraceira. Se você pensar racionalmente, Pedro foi pior que Judas. Judas fez uma vez, Pedro fez 3. Mais um homem que recebe o fogo do céu, irmão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, um homem que entende que o Espírito sobre ele faz dele uma nova criatura. Meu Deus, irmão, se você entender isso nessa noite, que hoje é o dia de Harã, onde o seu caminho se cruzou com o Eterno, e uma escada veio para dizer para você: ei, seja você a bênção, porque o que você precisa já está sobre você. Seja você a resposta, porque o que você precisa já está. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Paulo falou em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que em você opera é a resposta. O poder que está dentro de você te capacita. O poder que está dentro de você te ensinará todas as coisas. Fala para o teu irmão, pelo amor de Deus, seja a resposta. Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus. Tão pentecostal, né, Levi? Aleluia! Abraão, querido, presta atenção aqui, ó. Pega essa chave, irmão. Igual o cara. Valdeir já deu risada. Pega essa chave, irmão. Presta atenção o que Deus falou para Abraão. Abraão, o lugar aonde tocar a planta dos teus pés, estou te dando. Sabe o que é a grande questão? Visão limitada, conquista limitada. O que Abraão fez a vida inteira, irmão? Abraão andou a vida inteira, porque ele entendeu: peraí, se onde a planta dos meus pés tocar é meu, vou sair andando, irmão. O que Isaac fez a vida inteira? Andou a vida inteira. Você pode estudar, gente. Isaac andou a vida inteira, cavou poços, desentulhou poços, e o bicho não parava. E aí Deus olha para Jacó e fala assim: Jacó, sai andando. Querido, você sabia que todo o território que até hoje é de Israel foi o território que Abraão, Isaac e Jacó pisaram? Até hoje. O território é onde eles pisaram, querido. Você quer conquistar? Comece a andar. Querido, por que Deus deu para a gente o ano do movimento no Espírito? Porque onde o Espírito nos conduzir, nós iremos. Porque onde Ele nos conduzir, nós tomaremos posse. Nós conquistaremos. Eu e você precisamos estar em movimento. Se mova. Não espere convite, você já tem uma palavra. Se mova na direção daquilo que Deus já apontou. Se mova na direção do ministério que Deus já te falou. Se mova. Se mova e conquiste o que é seu.
Pare de pensar em coisas dessa terra, pare de pensar em coisas passageiras. Onde eles pisaram foi conquista, onde eles pisaram ficou para eles. A bênção não estava no lugar, a bênção estava neles. Como você anda vai definir sua conquista. Como você andar vai definir o que você vai conquistar. Permita que o fogo do Espírito incendeie a sua vida. Permita que o fogo do Espírito venha sobre você e faça com que as coisas abaláveis sejam destruídas e permaneçam só as que são inabaláveis, porque aquilo que é inabalável vai servir de fundamento. Nós cantamos aqui, Jesus é o nosso firme fundamento. Tudo aquilo que é construído sobre Ele, na presença dEle, não se perde. Querido, permita que o fogo desconstrua você. Permita que o fogo queime aquilo que você leva como valores que não são de Deus. Permita que o fogo consuma aquilo, as suas crenças limitantes que te impedem de andar, que te impedem de caminhar, que te impedem de avançar. Permita. Seja como o jovem Josué. Querido, Deus fala, olha, você precisa ler Bíblia. Leia Êxodo, leia Números, leia ali Levíticos. Quantas vezes Deus falou com Josué, direto com Josué? Só quando Moisés morreu. Deus nunca virou a boca dele para falar com Josué, mas a Bíblia fala assim: toda vez que Moisés estava na tenda da congregação, o jovem Josué, filho de Num, estava na porta. Um cara que quer conquistar, fica ouvindo e fica onde Deus está falando. Um cara que quer conquistar está conectado onde o céu está conectado. Não importa se ele não está falando comigo, eu estou ouvindo. Não importa se ele se virou e falou comigo, eu estou ouvindo. E querido, eu fico imaginando, querido, a hora que Deus vai escolher alguém. Você acha que Deus ia escolher Gerson, filho de Moisés, que a gente nunca ouviu falar, só sabe o nome da criatura porque Moisés falou quando ele nasceu? Deus dá para quem mostra interesse. Deus dá para quem tem iniciativa. Deus dá. Deus dá. Deus dá para quem mostra coração. Não importa se ele não estiver falando comigo, eu só quero estar envolvida onde ele está. Simples. Eu e você precisamos entender essas coisas. Jacó viveu 20 anos correndo atrás de uma coisa que ele já tinha. Abra comigo Hebreus para nós terminar. Hebreus capítulo 12. Deus tem falado um tanto comigo em Hebreus 12. Verso 27 fala assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, abaláveis, como feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que eu tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Irmão, tem muita lixarada na nossa vida aí que precisa ir para a fogueira. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que precisa ir para a fogueira, para que fique só o que é inabalável, só o que permanece, só o que te lança para a conquista. Querido, presta atenção nessa frase que Deus falou essa semana enquanto conversava com o Denis. Quanto mais eu permito a desconstrução, mais eu me torno produtivo. De novo, quanto mais eu permito a desconstrução, mais eu me torno produtivo. Por quê? Porque tem menos de mim e mais dele. João Batista entendeu, é necessário que ele cresça e eu diminua. Meu Deus, que um espírito de Sadraque, Mesaque e Abidnego pegue você hoje para você olhar para a fornalha e dizer assim: se é para entrar, estou dentro. Eu sei que lá dentro o quarto homem sempre vem. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Hoje o seu caminho se cruzou com o caminho do eterno. O que você fará? O que você vai fazer? Antes de eu orar por qualquer outra coisa, querido,
Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode subir. Enquanto isso, eu quero saber. Deixa só do fundo ligada para mim deles para eu enxergar. Essa aqui pode apagar. Isso. Querido, existe alguém nessa noite aqui que entendeu essa palavra e o Espírito Santo está queimando no seu coração. Todos de olhos fechados, por favor. E você está longe dos caminhos do Senhor. Você está longe de Jesus. Você perdeu aí a luz do fogo. Eu queria que você, que entendeu essa palavra e quer retornar para os caminhos do Senhor, levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. E se tem alguém hoje, nesta noite, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele quer ser o Salvador da sua alma. Ele quer incendiar a sua vida de paixão e de amor. Que você dá um tchauzinho para mim aqui, que eu quero orar por você. Daqui mesmo eu vou orar por você. Temos alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e quer fazê-lo nessa noite? Não? Alguém? E você que está longe dos caminhos do Senhor e quer retornar para o Senhor, entende que precisa retornar para os caminhos de Deus. Temos alguém nessa noite? Amém. 1, 2, glória a Deus, é isso aí. Jesus veio atrás de você. Eu sabia que alguém ele ia pegar na estrada. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Querido, essas duas pessoas que levantaram a mão, se tem alguém da igreja perto deles, traz eles aqui, eu quero orar por eles aqui. Vamos lá. O pessoal do louvor vai cantando e nós vamos orar. Traz aqui, pode vir, meu querido, vem cá. Aleluia. Pode vir, vem. Vem sem demora. Aleluia. Glória a Deus, isso. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, meu garoto, tudo bom? Deus te abençoe. Vem cá, vamos orar? Vem cá, aleluia. Igreja, repete junto comigo. Vocês também. Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a sua voz e quero te pedir, retornar para a sua casa, voltar para a sua presença. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Senhor, o meu Rei, o meu Mestre. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a caminhar no Espírito, no governo do Espírito, e que o teu Espírito venha sobre mim agora. Venha sobre mim agora. Venha sobre o meu coração agora. Que eu sinta o teu Espírito agora se movendo dentro de mim. Espírito de Deus, venha sobre eles agora. Nós os selamos nesse tempo. Nós declaramos vida, vida, destino destravado. Hoje é o dia onde os caminhos se cruzam para um novo destino. Hoje é o dia onde histórias são restauradas pelo poder do céu. O homem de Deus, a mulher de Deus são gerados hoje no Espírito, pelo Espírito. Eu declaro vida, poder, graça de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Meu garoto, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso, aplauda. Aleluia. E você, querido, que entende que precisa desse fogo, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que quer que as coisas abaláveis sejam destruídas, venha, venha, venha. Venha que tem fogo no altar, venha que tem fogo no altar. Isso, venha se entregando, já vem se entregando, já vem. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Peça a Ele, diga a Ele que o fogo consuma. Fogo que consome, nós te desejamos. Hoje é dia de sermos consumidos pelo fogo. Hoje é dia do fogo consumidor. Consuma-nos.
fogo sobre este lugar. Consuma-nos, 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 Espírito. Mais paixão por ti nos dê, mais paixão por ti nos dê, mais paixão nos dê, mais paixão por ti. Quão profundo, alto lago é teu amor, quão profundo, alto lago é teu amor, quão profundo, alto lago é teu amor, quão profundo, Venha, consuma-os. Mais paixão por ti nos dê, mais paixão. Fogo na casa, fogo na casa, fogo na casa, fogo na casa, fogo sobre eles. Consuma-os, 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 consuma-os. Quão profundo, alto lago é teu amor, alto lago é teu amor, profundo, alto lago é teu amor, quão profundo, alto lago é teu amor, nos dê mais paixão por ti, 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 fogo que consome. Fogo que consome, nós te chamas do amor, batiza-nos, teu fogo, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão. Quão profundo, alto lago é teu amor, 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 nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti.
Estou aqui, Xarababaiê. estou aqui. Diga a ele, cante a ele. Pai, eu amo sua presença. Fogo, 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 fogo. Fogo novo. Preciso a vida em mim. Purifica, consome, Eu seguro consome. tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Vamos, Brasil! Xarababaiê! Eu quero! Se você quer, diga a ele! Eu quero o fogo de Deus neste lugar! Xalalabaiê, candalalabaiô! Yelalababaiá, canderelalabachou! Xelalabaiá, xelarararaiê! Xecandarararararabachou! Como nos dias de Elias, mostra o teu fogo sobre todo o sacrifício, lambe o sacrifício, as pedras, a lenha, a água. Xarababaiê, candararararabachou. Fogo que consuma as crises e traga revelação, consuma o humano e traga o espiritual, vida no fogo. Xarababaiê. Tuas mãos, Diga ele. confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, Diga ele. leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois Levante a sua voz e as suas mãos e diga: eu quero ver. a igreja quer ver a glória de Deus, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga isso, faça os céus te ouvirem. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. O Espírito da Tudo que eu verdade. mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Diga a ele. Me envolva com tua glória e poder. Peça. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Xacalalabaiê. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Xarababaiá, candarararalaiê. Mais fogo sobre este louvor, Espírito Santo. Mais fogo sobre os levitas. Mais fogo sobre os levitas, Espírito Santo. Mais fogo sobre eles. Mais fogo sobre esse altar. Santifica-os, purifica-os, consuma-os, consuma-os, consuma-os a todos. Somos a sua oferta. Xarababaiá. Xararabaiá, ai, 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 ai.
Shayayakanda lalababayo. Yelalababasho yakandararara. Rokandararara. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo. Nós somos tochas vivas andando sobre a face da terra. Batiza-nos com fogo, Espírito. Altares que estavam há muito tempo apagados, acende de novo, Espírito. Altares que estavam ali ainda em pedaços, restaura e acende, Espírito. Acende como nos dias de Elias, porque o Deus de Israel ainda está vivo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está neste lugar. Ainda há fogo para essa geração. Ainda há fogo para essa geração. Ainda há fogo para este tempo. Foi para este tempo que fomos levantados, e é para este tempo que queimaremos. É para este tempo que queimaremos. Xalalaye kandalababashou. Yelalababaiaya kanderelalabaia shakandarará. Leva-nos mais fundo. O quarto homem está na fornalha.